Durante milhares de anos, as guerras foram travadas com espadas, lanças, canhões e exércitos. Mas em 1945, algo aconteceu que mudou completamente a forma como o mundo encara a guerra. Cientistas conseguiram liberar a energia escondida dentro de um átomo. O resultado foi a criação da arma mais devastadora já construída pela humanidade. Uma arma capaz de destruir cidades inteiras em segundos. Desde aquele momento, o planeta entrou em uma nova era, a era nuclear. Hoje existem países que possuem armas tão poderosas que um único lançamento poderia matar centenas de milhares de pessoas em poucos minutos. E o mais impressionante é que tudo isso começou durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da gente continuar, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que as armas nucleares deveriam existir? Agora vamos entender como a humanidade chegou a esse ponto. Hoje existem apenas 9 países no mundo que possuem armas nucleares. Alguns desenvolveram essas armas durante a Guerra Fria, outros conseguiram esse poder décadas depois. Neste vídeo você vai descobrir como a bomba nuclear foi criada, como começou a corrida nuclear e quais são os países que possuem esse tipo de arma hoje. Mas existe um detalhe sobre essas armas que muita gente não conhece, e ele mostra o quão perto o mundo já esteve de uma guerra nuclear global. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas primeiro precisamos voltar para o momento em que tudo começou. O nascimento da era nuclear. No final da década de 1930, cientistas começaram a estudar um fenômeno chamado fissão nuclear. Eles descobriram que ao dividir o núcleo de certos átomos, era possível liberar uma quantidade gigantesca de energia. No início, isso parecia apenas uma descoberta científica importante, mas rapidamente alguns pesquisadores perceberam algo assustador. Se essa reação pudesse ser controlada, talvez fosse possível criar uma arma extremamente poderosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um medo real de que a Alemanha nazista estivesse tentando desenvolver esse tipo de tecnologia primeiro. Esse temor levou os Estados Unidos a iniciar um dos projetos científicos mais secretos da história. Ele ficou conhecido como Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan reuniu milhares de cientistas, engenheiros e militares. Laboratórios secretos foram construídos em várias partes dos Estados Unidos. Cidades inteiras surgiram apenas para abrigar os trabalhadores do projeto. O objetivo era simples, mas extremamente ambicioso: construir a primeira bomba nuclear da história. Depois de anos de pesquisas e bilhões de dólares investidos, os cientistas finalmente conseguiram. Em julho de 1945, no deserto do Novo México, eles realizaram o primeiro teste nuclear. A explosão foi tão poderosa que iluminou o céu como se fosse um segundo sol. A partir daquele momento, a humanidade havia entrado em uma nova era, mas o mundo ainda não tinha visto o verdadeiro poder dessa arma. Em agosto de 1945, durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos decidiram usar essa nova arma contra o Japão. A primeira bomba foi lançada sobre a cidade de Hiroshima. Em poucos segundos, uma enorme explosão destruiu grande parte da cidade. A onda de choque derrubou prédios. O calor extremo causou incêndios por toda parte. Milhares de pessoas morreram instantaneamente. Era algo que o mundo nunca havia visto antes. Apenas 3 dias depois, uma segunda bomba nuclear foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. Novamente, a destruição foi imensa. Esses 2 ataques se tornaram os únicos casos da história em que armas nucleares foram usadas em combate. Pouco tempo depois, o Japão anunciou sua rendição. A Segunda Guerra Mundial finalmente havia terminado. Mas o mundo estava prestes a entrar em uma nova fase. Uma fase dominada pelo medo das armas nucleares. A corrida nuclear. Após o fim da guerra, os Estados Unidos eram o único país que possuía armas nucleares. Mas essa vantagem não duraria muito tempo. Em 1949, a União Soviética realizou seu próprio teste nuclear. Isso marcou o início da chamada corrida nuclear. Durante décadas, as duas superpotências competiram para desenvolver armas cada vez mais poderosas. Bombas maiores, mísseis mais rápidos, sistemas capazes de lançar ogivas nucleares a milhares de quilômetros de distância. O mundo passou a viver sob a ameaça de uma guerra nuclear. Durante a Guerra Fria surgiu uma estratégia conhecida como destruição mútua assegurada. A lógica era simples: se um país lançasse um ataque nuclear, o outro teria a capacidade de responder imediatamente. Isso significava que ambos seriam destruídos. Paradoxalmente, essa ameaça ajudou a evitar um conflito direto entre as grandes potências. Mesmo assim, o planeta continuava cercado por milhares de armas nucleares. Hoje apenas 9 países possuem armas nucleares. Vamos ver quais são eles. Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país a desenvolver a bomba nuclear. Hoje o país possui um dos maiores arsenais do mundo. Suas armas podem ser lançadas por mísseis terrestres, submarinos nucleares,
bombardeiros estratégicos. Esse sistema é conhecido como tríade nuclear. Rússia. A Rússia herdou o arsenal nuclear da antiga União Soviética. Hoje acredita-se que ela possua o maior estoque de ogivas nucleares do planeta. Assim como os Estados Unidos, a Rússia mantém uma tríade nuclear completa. China. A China testou sua primeira bomba nuclear em 1964. Desde então, o país vem modernizando e expandindo seu arsenal. Nos últimos anos, especialistas acreditam que a China esteja aumentando rapidamente sua capacidade nuclear. Reino Unido. O Reino Unido desenvolveu armas nucleares durante a Guerra Fria. Hoje o país mantém um arsenal relativamente menor. A estratégia britânica é baseada principalmente em submarinos nucleares. França. A França também possui armas nucleares desde o século XX. O país mantém sistemas capazes de lançar mísseis nucleares tanto por submarinos quanto por aviões militares. Índia. A Índia realizou seu primeiro teste nuclear em 1974. O teste ficou conhecido como Smiling Buddha. Décadas depois, em 1998, o país realizou novos testes que confirmaram oficialmente sua capacidade nuclear. Hoje a Índia possui mísseis balísticos capazes de transportar ogivas nucleares a longas distâncias. Paquistão. O Paquistão desenvolveu armas nucleares em resposta ao programa nuclear da Índia. A rivalidade entre os dois países torna a região uma das mais sensíveis do mundo em termos de segurança nuclear. Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos países mais recentes a desenvolver armas nucleares. O país realizou diversos testes ao longo das últimas décadas. Além disso, também vem desenvolvendo mísseis capazes de transportar ogivas nucleares a longas distâncias. E por último, Israel. Israel nunca confirmou oficialmente possuir armas nucleares. Mesmo assim, muitos especialistas acreditam que o país tem um arsenal significativo. A política do país sobre esse assunto é conhecida como ambiguidade nuclear. Mas existe um detalhe pouco conhecido sobre as armas nucleares. Durante a Guerra Fria, o mundo chegou várias vezes perigosamente perto de uma guerra nuclear por engano. Sistemas de radar já detectaram ataques que na verdade não existiam. Alarmes falsos já fizeram militares acreditarem que mísseis estavam a caminho. Em algumas dessas situações, decisões tomadas por poucos oficiais evitaram que armas nucleares fossem lançadas. Ou seja, em alguns momentos da história, o destino do mundo literalmente esteve nas mãos de poucas pessoas. Tudo começou como um projeto secreto durante a Segunda Guerra Mundial. Uma descoberta científica que prometia liberar energia de forma revolucionária. Mas essa mesma descoberta também criou a arma mais destrutiva da história. Décadas depois, o mundo ainda vive sob a sombra dessa invenção. Hoje existem apenas alguns países que possuem esse poder. Mas cada um deles carrega uma capacidade capaz de mudar o destino da humanidade. Se você gosta de história militar e curiosidades sobre guerras, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual desses países você acha que representa o maior risco nuclear hoje? Porque entender a história da guerra é também entender o mundo em que vivemos hoje.